Olá, irmãos, graça e paz. Eu gostaria de tratar hoje sobre um assunto que, em momentos de crise, às vezes nos assalta. E isso está ligado à volta do Senhor. Não tanto a volta do Senhor em si, porque, como nos diz os evangelhos, Marcos, Mateus, a vinda do Senhor será algo que nós não nos daremos conta. Será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim é de ser a vinda do Filho do Homem, como nós cantamos. É algo que nos surpreenderá a todos, o seu aparecimento no céu, em glória. Será algo que nos pegará de surpresa. O próprio Jesus vai nos dizer que vai ser como nos dias de Noé, onde se casavam, davam-se em casamento, ou seja, a vida que acontece, vida que segue. O grande problema é que às vezes nós somos conduzidos por algumas influências de má interpretação bíblica, de caráter teológico, e nós ficamos assustados. Muitos são aqueles que transformam, por exemplo, o livro do Apocalipse em um livro de terror. Eu já conheci, nesses quase 15 anos de ministério, e pelo menos aí uns 20 anos, 25 anos que eu me entendo por gente, pessoas com medo de ler Apocalipse, com medo das visões de João. Quando essas visões se transformam e devem ser para nós razão de esperança. E algo que me chamou a atenção, e me chama a atenção, é o medo que alguns irmãos presbiterianos ou não têm da figura do anticristo. Há uma dificuldade de interpretação para se identificar se o anticristo falado nos textos de João se aplicam a pessoas ou a princípios que regem esse mundo que jaz no maligno. De uma certa forma, nós temos confessionalmente uma afirmação em que reconhecemos que existem anticristos. Então, nós reconhecemos confessionalmente que o papado é anticristo, uma vez que ele se coloca numa relação de ocupação daquele espaço que é só de Jesus Cristo. Vigário, Filho de Deus. Não é essa é a ideia do conceito de Papa. Então, ninguém é substituto de Cristo. É por isso que, por exemplo, quando nós falamos, e deveríamos falar sobre a presidência da Igreja Presbiteriana, nós não temos uma presidência da Igreja Presbiteriana, nós temos uma presidência do Concílio, do Supremo Concílio. Porque senão seria o mesmo que dizer que o reverendo Roberto Brasileiro está no lugar de Cristo, que é a única cabeça da igreja. Então, nessa dúvida se trata de uma pessoa ou se trata de princípios, nós não podemos aí afirmar de uma forma categórica que uma pessoa determinada será e se apresentará como a figura do anticristo. No entanto, e esse é o meu entendimento, que se trata de princípios. E aí, quando nós vamos para aquela marca maldita da besta, nós nos vemos com um problema, é que muitos se amedrontam. Então, por exemplo, o cartão de crédito já foi
considerado a marca da besta. Aqueles códigos de barra já foram considerados sinais da besta. Todo mundo fala que onde tem 666, nós temos aí a marca da besta. A marca da besta não será uma marca literal. Não se trata de uma literalidade. Se trata antes daquilo que governa a minha mente. Por isso que esse sinal será colocado entre os olhos. Ou seja, pessoas, homens, mulheres, que serão e viverão inclinados pela sua mente ao pecado, ao mal, à perversidade. Estará na sua mão direita, a mão de uso comum, a mão que gera as ações. Então, mente e atos perversos. Se alguém mandar aí falando que tem máscara com 666, que um sinal da besta apareceu, e coisas do tipo, e que vai começar um processo aí, que não sei o que é o movimento que está governando o mundo. Meus irmãos, não creia nisso, porque isso nos desvia da grande verdade de que o Evangelho vem nos afirmar que nós somos salvos e transformados pelo Senhor. E essa salvação muda a nossa mente, muda os nossos atos, muda o que nós somos. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, ele é a marca, o selo e o penhor da sua salvação. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, ele tem transformado a sua mente e suas ações para que sejam para a glória do Senhor. Ou seja, você é todo de Deus. Não será nada pode te separar disso. E se o Senhor nos conduzir ao martírio na mão dos perversos, qual o problema nisso? Se o que nos aguarda é a presença eterna com o Senhor. Se o que nos aguarda é a glória de viver, de termos vivido, e a glória na qual viveremos pela eternidade. O tempo é sério, é um tempo de pandemia, é um tempo de enfermidade, é um tempo em que a morte nos parece mais próxima a todos. Nada diferente do que o mundo já viu. Algo que, se formos olhar historicamente, tivemos eventos piores. Antes é sempre um momento de confiarmos. Voltar a nossa atenção para o Deus que nos salvou. É Ele que nos livrará da tribulação, da angústia, da perseguição, dos demônios, do próprio diabo, de anticristos, falsos profetas e bestas inumeráveis. Ele que disse que a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja, contra o seu povo. Nessa hora nós precisamos de ter a plena confiança de que o Deus que nos salvou é o Deus que há de confirmar a nossa salvação. Portanto, não se assuste com mensagens, não se assuste com vídeos, não se assuste com outra coisa, com qualquer coisa, porque o que a Bíblia nos garante é que a vitória do Senhor é certa. Que o Senhor Jesus, com o sopro de sua boca, destruirá o inimigo, destruirá o anticristo, destruirá todas as forças, princípios e valores contrários à sua palavra, e nos redimirá, e nos conduzirá em glória à sua presença, para que Ele seja tudo em todos.
e que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus Santo, nós te rendemos graças pela tua bondade e tua misericórdia que tem se renovado sobre nós em todo o tempo da nossa vida, nesse tempo, Deus, de pandemia, até que o Senhor nos tem sustentado. Sabemos, Deus, que quando tudo isso passar, o Senhor estará nos conduzindo, Deus, a retornarmos às nossas vidas. Sustenta-nos, Deus, na graça e no amor do Senhor. Não nos permita, Deus, temermos a incerteza, antes que confiemos no Senhor e na força do teu poder. Assim, Deus, nós te oramos, por meio de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. E que Deus nos abençoe. Um grande abraço e até a próxima.